A gente vai iniciar nossa aula hoje fazendo a correção do conteúdo de português que aproveitou na aula passada. Está na página 21. Terceiro ano vai pegar o livro de português, vai abrir na página 21 e a gente vai começar a correção do conteúdo. Então, no primeiro diz, releia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas. Então, a Pró vai ler o texto aqui para vocês, um pedacinho. Era uma vez uma galinha que andava ciscando embaixo de uma jabuticabeira, quando uma jabuticabinha seca caiu bem em cima de sua cabeça. A galinha assustou-se e pensou, meu Deus, o céu está caindo, e saiu correndo esbaforida. Então, a letra A pede para a gente separar as sílabas das palavras que estão em destaque nesse trecho. Então, na letra A gente vai separar a palavra jabuticabinha. Então, a separação vai ficar assim. Depois, cabeça. A próxima vai ser seca. Depois, esbaforida. Então, na letra A, a gente vai ter essa separação de sílabas aí no livro de vocês. Depois, no B, diz assim, ó. Quantas sílabas cada uma dessas palavras tem? A palavra jabuticabinha possui 6 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra seca possui 2. 1, 2. A palavra cabeça possui 3. 1, 2, 3. E a palavra espaforida possui 1, 2, 3, 4, 5. No 2, pede pra gente ordenar de acordo com os quadrinhos e formar palavras polissílabas. Então, aí a gente pode formar a palavra cocoruto. Tem aí, cocoruto. Depois, alarmado. E depois, perigoso. Cocoruto, alarmado e perigoso. Virem a página, a gente vai para a página 22. Então, na página 22, pede para a gente separar as palavras de acordo com a classificação contra o número de sílaba. Na aula passada, a gente viu que as palavras podem ser classificadas em monossílabas, quando tem uma sílaba, dissílaba, quando tem 2, trissílaba, quando tem 3 e polissílaba, quando tem 4 ou mais de 4. Então, a Pró vai dizer as palavras que tem que estar em cada coluna e vocês não precisam obedecer a ordem que eu estou lendo. O importante é que a palavra faça parte daquela coluna. Então, as monossílabas que tem aí é a palavra rei, mãe e pão. Rei, mãe e pão. Nas dissílabas, a gente vai estar escrevendo as palavras folha, louça, homem e bicho. Folha, louça, homem e bicho, na dissílaba. Na trissílaba, a gente vai escrever as palavras guitarra, vizinho, árvore e presunto. Guitarra, vizinho, árvore e presunto. E nas polissílabas, a gente vai escrever a palavra travessura, gostosura, amizade e lapiseira. Travessura, gostosura, amizade, lapiseira. Terminando, concluindo a nossa correção, a gente vai copiar aí, lá no início do nosso exercício, as letras A, pontinho C, passa um tracinho e significa que a autocorreção foi feita por vocês. Aí vocês embaixo vão colocar a data, dia 5/5/2020, significa que nesse dia houve a correção. Quando a gente voltar com as aulas presenciais, a gente sabe que dia houve a correção da atividade que a gente está fazendo agora. Concluindo isso aqui, a gente vai pegar o nosso livro de matemática. O terceiro ano vai pegar o livro de matemática hoje e vai abrir na página 154. A gente vai ver hoje subtração com reagrupamento. É o nosso conteúdo. Página 154, subtração com reagrupamento.
Vamos descobrir o que é isso. Aqui no quadro, a prova vai botar um exemplo de uma subtração. E aí a gente vai descobrir o que é reagrupar na subtração. Preste atenção aqui. Ó, percebam, quando a gente aprendeu subtração, a gente aprendeu assim, que a gente tirava do número de cima a quantidade de baixo, não foi isso? Quando a gente aprendeu a subtrair, a gente aprendeu assim, a gente tirava do número de cima a quantidade de baixo. Então, eu tinha 8 e eu poderia tirar desse 8, 2, que sobrava quanto? 6. Não é isso? Isso aqui é a subtração normal. Hoje a gente vai aprender como que a gente faz quando o número de cima é menor que o número de baixo. Ora, se eu tivesse só 3 bonecas, eu poderia dar 9 bonecas para vocês, eu poderia tirar de 3 bonecas 9? Não, né? Então, a gente pode até pensar assim, essa continha de subtração não pode ser feita, porque a pró tinha dito que o número de cima tem que ser maior que o de baixo, mas nesse caso aqui é o contrário, o número de cima é menor que o de baixo. O que a gente faz quando isso acontece? Ó, quando a gente tem uma subtração, uma continha de menos, onde o número de cima é menor que o número de baixo, a gente vai pedir emprestado para o número da frente. Pensa aí, quando não tem alguma coisa na nossa casa, o que a gente faz? A gente não vai na casa do vizinho e pede emprestado? Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai aqui no vizinho do número 3, que é o 2, e vai pedir para ele um emprestado. Ele era 2, né? Me emprestou 1, vai ficar com quanto? 1. Então, a gente corta esse 2 aqui, ele agora virou 1. E o 1 que ele emprestou pra gente, a gente escreve aqui, ó, na frente do 3. Aí, o 3 deixa de ser o número 3 e passa a ser o número 13. Então, se eu tenho 13, aí sim, se eu tenho 13, eu posso tirar 9, né? Se eu tenho 13 e tiro 9, quanto que vai sobrar aqui? 4, não é isso? Porque 9 mais 4 dá 13, não é isso? Aí lembra que esse 2 não existe mais e agora ele é 1, ele agora é número 1. Eu tenho 1, tiro 1, fico com 0. Isso aqui é o que a gente chama de subtração com reagrupamento. Vou fazer outro para vocês entenderem a dinâmica de como faz essa continha. Faz de conta que a gente tem um número 36 menos o número 27. Ó, se eu tiver 6, eu posso tirar de 6, 7? Não, né? Porque o número 6 é menor que o número 7. Eu poderia tirar tranquilo? A gente não pode fazer assim não, ó. 7 menos 6 não, tem que ser 6 menos 7. Então, quando o número aqui de cima é menor que o número que está aqui, a gente precisa fazer a continha de pedir emprestado. Então, a gente sempre pede emprestado para esse número para o vizinho dele. Quem é o vizinho do 6 aqui? O 3. A gente vai pedir para os 3 um emprestado. Ele era 3 e vai me emprestar 1. Ele vai virar quanto? 2. A gente nunca pode esquecer de cortar o número que era e escrever o número que ele virou quando ele me emprestou, viu? A gente não pode esquecer isso. Então, ele era 3, me emprestou 1 e virou 2. E agora eu não tenho mais o número 6. Eu tenho o número o quê? 16. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se eu tivesse 16 bolinhas e vou cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai sobrar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai sobrar 9, né? Porque agora eu posso fazer a continha, porque ele não é mais 6, ele agora é 16. Lembra que era 3, ele me emprestou 1, 3 não existe mais, por isso que a ProGil cortou, ele agora se chama 2. Então, eu tenho 2, tiro 2, fico com 0. Essa é a continha com reagrupamento, é quando o número de cima é menor que o número de baixo, a gente tem que pedir emprestado para o número da frente, viu? Aí no exercício de vocês, a gente vai fazer aí a página 59.
Mas antes, a Pro quer que vocês entendam como que vocês podem ter certeza que a continha de vocês está correta. Sempre que a gente faz uma conta de subtração e a gente quer ter certeza que a continha está correta, a gente pode fazer a verificação da nossa continha. Como que funciona? Então, digamos, vamos pegar aquele número que a gente tinha aqui, ó. A gente tinha, vamos pegar 8 menos 4. Então, eu tenho 8 e posso tirar 4, que vai sobrar 4. Como é que eu posso ter certeza que essa continha está certa? A gente vai fazer a conta que é o contrário. Qual é o contrário de tirar? Não é juntar? Quem é a continha que faz com que a gente saiba que vai juntar? A continha de mais. Então, para a gente saber se o resultado da continha de menos está certo, a gente tem que fazer uma continha de mais. Como é que a gente faz? Pega o resultado mais o número que fica aqui em cima. E para a continha estar certa, nós temos que encontrar esse primeiro número. Então, 4 mais 4 é igual a 8. É assim que a gente verifica se as contas estão corretas. Para a gente saber se a continha de menos está correta, a gente vai fazer uma continha de mais. Pegando o resultado da continha de menos, escrevendo aqui, o número que fica nesse lugarzinho, a gente vai escrever aqui e para a conta estar certa, a gente tem que encontrar esse número aqui. Para casa, a Pro vai passar para vocês hoje uma continha da página 159 e 160. Então, a gente vai fazer em casa 159 e 160 para a gente corrigir na próxima aula. Pro, e se eu tiver dúvida sobre a situação com o reagrupamento? Rever o vídeo, né? Ver como foi que a ProGil fez para conseguir resolver aquela continha. Lembrando, quando o número de cima é menor que o de baixo, a gente pede emprestado para o vizinho da frente. Pede um emprestado, que no caso uma dezena. Viu? Então, até a próxima aula, quando a gente voltar com a correção desse conteúdo.